Meus amados irmãos, bom dia. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e sua família, em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Estamos aqui hoje para mais uma meditação, quarta-feira. Nossa meditação de hoje, ela se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, no verso 2. Estaremos meditando na palavra de Deus, uma breve meditação para as nossas vidas, e que Deus ele possa falar profundamente aos seus corações em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Aliás, vamos fazer menção da palavra nesse momento. Hebreus 12, versos 1, 2 e 3, fala assim: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Amém? Verso 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento estamos diante da Tua presença para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Tu és Deus tremendo, maravilhoso, justo, santo e fiel, e por isso estamos diante da Tua presença nesse dia de hoje. Manifesta a Tua glória sobre nós. Traz sobre nós, Pai amado e querido, o entendimento da Tua palavra, que possamos conhecer, prosseguir em conhecer a cada dia, Senhor Deus da glória, aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Que nessa meditação possamos, Pai amado e querido, entender a Tua voz, Senhor Deus da glória, falando, Pai amado e querido, individualmente a cada um. Assim, Senhor Deus da glória, eu oro, Pai amado e querido, e te peço, para que essa palavra ela possa ir e surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviado. Que assim, Pai amado e querido, venha produzir cura, libertação, restauração, avivamento, venha produzir nova vida sobre cada um em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos lá. Nós temos aqui um texto que já começa falando no título dele algo que é maravilhoso, tá? Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. A meditação de hoje fala sobre Cristo estar glorificado à direita do Pai. Então, nós temos um Deus, um Cristo, um Senhor, que foi glorificado, que veio até essa terra. Nós falamos sobre isso ontem, o momento ali de Cristo, em que ele foi torturado, em que ele foi maltratado. Nós falamos ali do momento em que Cristo foi humilhado, mas hoje nós somos remetidos, diante dessa meditação, à exaltação que o Pai deu ao Senhor Jesus. Eu falei outro dia aqui para nós, e estava conversando isso ontem com o amigo Felipe Ferlin, e nós estávamos falando o seguinte: se a base e o tema da nossa pregação for que Cristo morreu, a nossa pregação é vã, porque o corpo dele foi entregue para a remissão dos nossos pecados, para nos reconciliar. Sim, Jesus ele morreu por isso. Só que ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é o que nos dá a esperança de uma nova vida. Porque imagina, eu estou pregando sobre um Cristo que morreu, sobre um Deus que morreu. Só que a nossa pregação não é essa. A nossa pregação não é abrir a boca e falar: olha, Cristo morreu por você. A nossa pregação não é essa. A nossa pregação é: Cristo morreu por você e ressuscitou e foi exaltado junto ao Pai para que Ele possa te abençoar, possa trazer até você a vida eterna. Porque quando Deus ele olha para nós, Ele não vê a nós, e isso aqueles que estão em Cristo, mas Ele vê a Cristo.
Ele não vê os nossos pecados, ele vê o sangue de Cristo sobre nós. Quando a Bíblia vem falando aqui, nesse texto do capítulo 12 de Hebreus, ele fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, nós temos sobre nós, sim, uma grande nuvem de testemunha, tá? As nossas atitudes, as nossas palavras, como eu ajo no meu trabalho, como eu ajo na minha casa, como eu ajo na rua, como eu ajo quando eu estou dirigindo o meu carro, e é quando eu estou dirigindo o meu carro que dá muito problema, tá? E eu falo por mim, eu, Augusto, agora estou sem carro porque eu bati, meu carro deu PT em um acidente, e por causa disso eu estou sem carro. Mas quando eu estava de carro, gente, meu Deus do céu, Deus teve que fazer um tratamento comigo, porque eu dirigia muito rápido, tá? Tanto é que eu cheguei a tomar umas 3 multas, se eu não estou enganado. Eu, além de dirigir rápido, eu brigava muito, tá? No trânsito. Então, assim, o cara tava aqui, ele pegava, eu tava nessa faixa do canto, o cara tava na faixa do meio, do nada ele jogava na minha frente sem dar seta, sem nada, e eu metia a mão na buzina, e minha buzina era alta, o meu carro era um Ford Ka Sedan, a buzina desse carro é muito alta, então eu metia a mão na buzina e arrumava briga, pegava e saía da minha faixa, jogava pro lado dele e baixava o vidro e, pô, tu é maluco? E começava a brigar, nem parecia que eu era um cristão, nem parecia que eu era um pastor. E aí o que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo justamente para alguns cristãos que eu conheço que eles vivem na mesma situação. São homens de Deus, são servos de Deus, não duvido disso. Mas que quando estão dirigindo o seu carro, Deus do céu, não parece que são. Não dão exemplo, a nuvem de testemunho não se faz presente ali. Então, e foi necessário um tratamento porque antes do meu acidente, acho que uns 2 meses antes aproximadamente, Deus falou muito fortemente comigo por causa dessa questão. Minha esposa falava muito no meu ouvido, meus filhos não gostavam, e eu vi alguns vídeos de algumas pessoas que acabaram se envolvendo em situações em que tomaram tiro, tomaram facada, e aí eu falei: Deus do céu, o que eu estou fazendo? Além de não estar representando a Cristo no trânsito, eu estou pondo a minha família em perigo, eu estou me colocando em perigo. E aí eu comecei a ser mais controlado, mais ponderado. As pessoas pegavam e saíam jogando na minha frente, eu pegava e dava glória a Deus, eu dava aleluia, porque eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que dar exemplo para minha esposa, eu tenho que dar exemplo para os meus filhos. Eu tenho que dar exemplo para os meus filhos. E aí eu entro numa outra situação. Tem pessoas que não dão exemplo nenhum para os seus filhos. Quantos e quantos cristãos na igreja estão ali cantando: a alegria está no coração. Puxei uma da antiga. Mas estão ali na igreja cantando, adorando a Deus, fazendo e acontecendo. Na igreja pula, marcha, rola, dá pirueta. Na igreja fala em línguas. Na igreja profetiza. Na igreja prega. Na igreja canta. Na igreja é uma bênção. Só que entra dentro do carro ele, a esposa. Entra dentro do carro a esposa, ele, os filhos atrás. E aí começa: não, porque esse pastor é horrível, esse cara só fala besteira, tu viu o que ele falou lá em cima do altar? Aquilo é coisa que se fale. E começa a falar um monte de besteira na frente dos filhos, coisas, assuntos que muitas vezes você tem que ter você e sua esposa, você tem que ter você e Deus somente. Sua esposa não tem que participar, porque você vai falar um negócio desse para tua esposa, você vai falar um negócio desse para o teu marido, a fé dele já está fragilizada, a fé dela já está fragilizada, e aí isso se torna uma pedra de tropeço para ele ou para ela. Só que lembra, teu filho ou tua esposa já estão amadurecidos, você está falando isso na frente dos teus filhos, e os teus filhos ainda estão tendo uma fé desenvolvida. A fé deles ainda está sendo desenvolvida, eles ainda não conhecem a Bíblia, não conhecem os textos bíblicos, ainda não conhecem bem a Deus, ainda não sabem o que é a fé direito. E aí, no desenvolvimento da fé deles, eles estão ouvindo o pai deles, a mãe deles falando super mal de todo mundo dentro da igreja.
fala mal do pastor presidente, fala mal do pastor dirigente, fala mal do pastor auxiliar, fala mal do presbítero, fala mal do diácono, todo mundo na igreja para ele está errado, só ele está certo, só ela está certa, a irmã canta mal, a missionária não faz isso direito, a outra só sabe ficar sentada, e aí a única coisa que vocês estão apresentando para dentro dos seus filhos, no seu carro, na sua vida, dentro da sua casa, são maus testemunhos. E esses maus testemunhos fazem com que eles cresçam tendo uma visão errada da igreja. E essa visão errada da igreja faz com que não cresçam como bons servos de Deus. Lembra? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando ele for grande ele não se desviar dele. Então esse texto aqui está falando sobre nós sermos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. E quem dá esse testemunho somos nós. Nós é que apresentamos esse testemunho. E qual é o testemunho? É o testemunho de mim? Não, não é o testemunho de mim. Eu dou testemunho de Cristo, dizendo, olha, vocês precisam olhar firmemente, como está escrito no verso 2, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia e estando assentado à destra do trono de Deus. É dele que nós damos testemunho. É sobre ele que nós falamos. É a ele que nós rendemos glória nas nossas palavras. É a ele que nós damos glória nas nossas atitudes. Então, quando eu dou testemunho, eu não estou dando testemunho de mim mesmo, eu estou dando testemunho de Cristo. Porque, como nós falamos aqui, o texto está dizendo sobre nós sermos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Porque, irmãos, todo santo dia nós somos tentados. Vamos lá, abrir aqui, deixa eu pegar um marca-texto para não perder essa página aqui, depois ficar procurando para ser mais rápido, mais efetivo. Tiago, capítulo 1, é um texto que eu gosto muito. Ele fala assim no verso 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Está falando da provação. Suporta com perseverança a aprovação. Quem é que nos prova? Deus. Deus nos prova. Ele põe a nossa fé à prova. Ele fez isso com Jó. Agora fala sobre outra coisa. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a Bíblia está dizendo aqui, primeiro, que ninguém pode ser tentado e dizer que está sendo tentado por Deus. Deus, ele não tenta ninguém. O que é tentar? É pegar e colocar você, tem uma fraqueza, antes você vivia na prostituição e tudo mais, a tua fraqueza, se você não vigiar, é a prostituição. Satanás, ele vai colocar ali uma mulher na tua frente, para que ela possa te seduzir. Vai colocar um homem na tua frente para que ele possa te seduzir, tá? É isso que ele vai fazer. Deus, ele não faz isso. Ele não te tenta, mas ele pode provar a tua fé. Como que ele prova a tua fé? Fazendo com que você chegue a um limite. Em alguma circunstância da tua vida, às vezes você ser até demitido do teu trabalho, e aí você passa por alguns apertos, mas ele mostra em todo momento, em todo tempo que ele está ali com você, e ali ele provou a tua fé, e nessa provação você foi fortalecido, porque é isso que a provação nos dá. Você é fortalecido, a tua fé é fortalecida, o nome de Deus é exaltado na tua vida, e quando você sai daquela provação, você sai mais forte do que entrou. Lembra de Jó? Ele fala, antes eu conhecia Deus somente de ouvir falar, hoje eu tenho intimidade com ele. Então, na provação, a tua fé é fortalecida. Na tentação, o que pode acontecer de você, se você não vigiar, é você cair. E aí, olha o que a Bíblia fala: cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, aquilo que nos atrai. Satanás, ele não vai me tentar com cigarro. Eu, Augusto, eu nunca fumei na minha vida, nunca coloquei álcool na minha boca, nunca tomei bebida alcoólica. Então ele não vai me tentar com bebida alcoólica, ele não vai me tentar com cigarro, porque para mim não faz diferença nenhuma, tá? Só que de repente para você sim. Então ele vai te tentar justamente com a bebida alcoólica, justamente com cigarro, entende? Agora, olha o que o texto fala no verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, ou seja, nós temos internamente, vamos colocar assim, esse desejo que nós precisamos matar ele todo dia.
Ele vai colocar aquilo ali na nossa frente, aqui, ó, tá aqui, ó. E aí, quando nós somos tentados por aquilo ali e nós damos lugar à carne, nós não vigiamos, aquilo ali entra na nossa mente, nós damos lugar à cobiça. E dando, só que você olhou aquilo ali, não tem problema, tá? Eu olhei um copo de vinho, olhei, acabou, fui embora, tá? Agora a questão é, quando você dá luz ao pecado, quando você permite que aquilo ali entre na tua mente e você não vai colocar o teu joelho no chão para orar. Você não vai chamar uma pessoa para poder estar contigo e falar assim, olha, estou fortemente tentado por isso aqui. Satanás está me tentando, eu preciso de ajuda em oração. Aí você dá a luz ao pecado. E aí, dando luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. E aí, quando gera morte, meu irmão, depois que cai, é difícil para se levantar de novo. Então, quando a Bíblia vem dizendo aqui para nós que o pecado ele vem tenazmente nos assediar, é isso que ela está querendo dizer. O pecado ele é como uma bola de neve, que cada vez que rola, ela aumenta mais, e aumenta mais, e aumenta mais, e é mais difícil de parar. Agora, a Bíblia fala sobre o autor da nossa fé. Quando nós, olha aqui que o autor fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, ou seja, em troca da alegria posterior à cruz, ele suportou ela. Qual é a alegria depois da cruz? Primeiro, é ele ser exaltado diante do Pai, e a Bíblia fala que nele nós somos salvos, é a reconciliação com Deus. Então, essa alegria de reconciliar todos diante de Deus novamente, que estava proposta a ele, fez com que ele suportasse a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha o que a Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 8. Para que ele está sentado à destra do trono de Deus? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita, como o texto nos fala, e também intercede por nós. Jesus, ele está à destra do Pai, mas não para qualquer coisa. Não porque o Pai somente o exaltou e colocou à destra dele, não. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós em todo tempo. Ele todo tempo, em todo momento, não é Maria, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Augusto, não é Robson, não é Gentil, não, ninguém. Gente, quem intercede por nós em todo tempo ao Pai é o próprio Jesus Cristo. Ele que intercede por nós. E aí, ele diz, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Então, ele suportou todo o peso do pecado por nós. Ele suportou todo o peso do pecado para que nós não venhamos a nos fadigar, para que nós venhamos nele permanecer firmes. Hoje nós temos uma esperança, essa esperança se chama Cristo. É Jesus a nossa maior esperança. Nele nós somos salvos, nele nós somos reconciliados com o Pai, nele alcançamos a redenção. Então que hoje essa palavra possa te alcançar em nome de Jesus. Você possa entender que esse cigarro, ele não nasceu com você. Você possa entender que esse copo de bebida alcoólica não nasceu com você. Você possa entender que tudo que você faz de errado não nasceu com você. A droga, a bebida, o cigarro, a prostituição não nasceu com você. Agora, é fácil sair disso? É fácil. Depende de você, estando em Cristo Jesus. Porque é Ele quem nos dá força para que nós venhamos a suportar as dores, enfrentar limites e vencer obstáculos. É Ele quem nos dá força para poder vencer. Como é que eu te apresento um Deus que durante 40 anos o homem está na igreja e não abandona um cigarro? Que Deus é esse? Não é esse Deus que eu estou apresentando para vocês. O Deus que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, o Deus que nós estamos falando, é um Deus que curou o enfermo. É um Deus que trouxe visão ao cego, trouxe audição ao surdo, trouxe fala ao mudo. É um Deus que curou o paralítico, é o Deus que ressuscitou Lázaro, é o Deus que ressuscitou o filho a filha do Talitacume, eu esqueci o nome agora, mas é o Deus que ressuscitou aquela menina. Esse é o Deus que nós estamos pregando aqui, é sobre Ele que nós estamos falando. É o Deus que tudo pode, é o Deus que nada para Ele é impossível.
Porque é isso que a Bíblia fala. Haveria, pois, algo impossível para Deus? E não há. Não há. Pode ter certeza que o problema da tua vida não é impossível para Deus e nem muito difícil para Ele. Ele pode sim te curar. Ele pode sim te libertar. Thelma, Ele pode sim curar o teu estômago. Irmã Vânia, Ele pode sim curar esse câncer. Gorete, Ele pode sim tirar essas dores que a senhora sente e tirar o vício do cigarro. Luciene, Ele pode acabar com essas dores na tua coluna. Cláudio, Ele pode acabar com essas dores no joelho e na coluna. Clóvis, Ele pode tirar toda a tristeza do teu coração. Jonathan, Ele pode te exaltar em todo lugar que você estiver. Rita, Ele pode apagar o teu passado e te fazer nova criatura. Ele pode, Deus, Ele pode fazer de nós, conosco, tudo o que Ele quiser e tudo o que Ele puder para que nós venhamos a ser felizes e mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele quer te exaltar. Ele quer exaltar o nome dEle na sua vida. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. Tome posse dela. Em nome de Jesus. Não viva para o pecado, mas viva intensamente para Cristo. Porque Ele pode transformar a tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento estamos diante da tua presença. Pai amado e querido, nesse momento, Senhor Deus da glória, oramos a Ti. Por cada um, Senhor Deus da glória, que tem nos pedido de oração. Pai amado, a Thelma, Senhor Deus da glória. Pai amado e querido, que sempre pede oração, Senhor Deus da glória, por sua família, por seus amigos, por sua saúde, por sua vida financeira. Pai amado e querido, a nossa irmã Vânia, Senhor Deus da glória, por causa desse câncer. A dona Gorete, Pai amado e querido, que amputou a perna, que sente dores, Pai amado e querido. Senhor Deus da glória, a Luciene, Senhor Deus santo e querido, por causa da sua coluna. Deus, tantos homens e mulheres que necessitam de cura, Pai amado e querido, que neste momento ouvem a nossa voz. Em nome de Jesus, toca. Espírito Santo de Deus, e homens e mulheres ouçam neste momento. Deus não precisa de ninguém pulando, não precisa de gritaria, Deus não precisa de nada disso. A única coisa que é necessário é que a tua fé seja posta em prática. Então, em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Assim como Pedro, quando estava diante do templo, a porta formosa, em que aquele homem ele pede moeda, pede dinheiro, e Pedro olha para ele e fala assim: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, neste momento eu determino a tua cura. Em nome de Jesus, todo mal seja lançado por terra. Em nome santo do Senhor Jesus. Tudo aquilo que se levantou como oposição contra a tua vida, todos os demônios, todas as pragas demoníacas, todo espírito maligno, em nome de Jesus seja lançado por terra. Em nome santo do Senhor Jesus, toda doença seja lançada por terra. Recebe a cura, recebe a libertação. Em nome santo do Senhor Jesus, que o câncer venha se desfazer, que as dores possam ir embora. Em nome de Jesus agora, recebe a cura sobre a tua vida, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado. Assim, Senhor Deus da glória, eu creio que cada homem, cada mulher que ouviu essa palavra neste momento, que creu na sua cura, já recebeu, Pai amado e querido, em nome de Jesus. Assim que o teu nome seja glorificado sobre essas vidas e que o Senhor Deus possa crescer a cada dia sobre nós. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Guarde essa palavra na tábua do seu coração, não a minha, essa palavra na tábua do seu coração, e vivam plenamente para Deus. Deus abençoe.